Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Por Trás da Máscara, o surgimento de Leslie Vernon, de 2006. O filme foi dirigido por Scott Glosserman, que praticamente só fez esse filme, e ele estrela Nathan Baesel, que também praticamente só fez esse filme. Por Trás da Máscara é um filme slasher e um filme paródia. Ele é um metafilme que comenta os clichês do gênero, que é uma coisa que já tinha sido feita antes na franquia Pânico, em Noite das Brincadeiras Mortais, até em Jason Vive. Tem vários filmes que são autoconscientes, né? Mas o que diferencia Leslie Vernon do resto é o estilo dele. O filme é gravado como um documentário falso, um mockumentary. Ele segue a rotina de um assassino slasher enquanto ele explica para a equipe de câmera como que funciona a profissão dele e tudo mais. É um filme de terror comédia que eu acho bem criativo e que consegue equilibrar bem todos esses gêneros da proposta que ele tá fazendo ali. É um filme que não foi muito divulgado, ele teve um lançamento limitado na época e isso fez com que o filme não fosse o sucesso que os produtores estavam esperando, apesar dele ter sido um sucesso de crítica e ter conquistado o público do terror aos poucos, né? Hoje ele é referenciado como um dos melhores slashers dos anos 2000. Ou se não for um dos melhores, eu pelo menos acho que é um dos mais originais. É meio bizarro que nem o diretor nem o ator principal fizeram muita coisa depois desse filme, e é mais bizarro ainda que esse filme nunca teve uma continuação. Eu já vi muito filme pior ter mais continuação que isso. E parece que isso não foi por falta de tentativa. No começo dos anos de 2010 tinha boatos de que uma continuação ia rolar, mas o projeto foi sendo adiado e o roteiro, que supostamente era um comentário à situação atual lá do terror no final dos anos 2000, foi ficando bem datado porque o gênero foi evoluindo e se modificando ao longo da década. A última atualização que eu vi sobre isso foi em 2021, que o diretor e o roteirista disseram que não ia ter chance desse filme acontecer, e na real eles adaptaram esse roteiro para uma história de quadrinho que foi lançada, mas por enquanto é isso. Leslie Vernon não é uma franquia, ele não tem nada planejado para vir no futuro, mas ele ainda tem um dos principais filmes meta-slasher dos anos 2000. Mas antes de falar mais dele, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já viram Por Trás da Máscara, o surgimento de Leslie Vernon. Falem aí o que vocês acham desse filme. Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui no canal, então considere virar membro da Trecheira. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também tem acesso a conteúdo exclusivo que a gente lança pros membros aqui no canal e pode escolher alguns filmes em algumas votações. E também já vou liberar aqui o aviso de spoilers, porque é um filme que já saiu faz um tempinho, então o spoiler tá liberado, como a gente geralmente faz aqui. E a trama de Por Trás da Máscara é sobre um trio de estudantes que tá fazendo um documentário sobre o Leslie Vernon. O Leslie é um garoto que supostamente morreu um tempo atrás nessa cidade pequena e que volta pra ela como um assassino slasher pra matar um grupo de jovens aleatórios que tá na casa dele. O filme é mais ou menos dividido em duas partes. A primeira é um documentário, a equipe acompanhando o Leslie Vernon enquanto ele prepara esse filme slasher que ele tá planejando e vai explicando os detalhes da profissão dele. E o último larga a estética do found footage documentário e vira um filme slasher mais tradicional, fechando o roteiro com todos os elementos que foram construídos na trama até então. O filme começa com aquela estética de documentário feito pra TV que é meio zoada a qualidade, que a razão de aspecto é menor, que é o documentário editado que eles estão gravando ali, mas depois o filme toma um estilo mais found footage tradicional, acompanhando a equipe do documentário gravando ali o material bruto, que não foi editado ainda. E a direção do filme é muito boa. Ao contrário de muitos found footages que tem só um personagem, que é a câmera, esse filme tem duas câmeras, que são personagens que estão ali na cena filmando tudo, então o filme consegue cortar entre dois ângulos em cada cena de um jeito que fica bem natural. E os dois estão sempre participando da trama, fazendo uns comentários meio aleatórios de vez em quando. Mas o que eu acho genial desse filme é justamente essa coisa dele querer mostrar como é o lado do assassino do filme slasher. Tem vários momentos aqui que são os personagens elaborando uma cena de filme de terror que vai acontecer ali. O Leslie Vernon explica como que eles vão articular todos os elementos ali para dar um susto na garota que ele tá perseguindo. O que é engraçado é que o filme abre com essa cena padrão de susto de filme slasher. A garota vai levar o lixo pra fora, ela vê um vulto e aí ela se assusta com a porta batendo. Quando ela olha, o vulto não tá mais lá. E mais tarde no filme a gente vê os personagens preparando essa cena. O Leslie falando, não, eu vou ficar parado aqui, ela vai me ver, aí vocês vão fazer um barulho, eu vou sair correndo. E é muito bom, porque toda vez que os personagens elaboram uma cena, quando ela vai de fato acontecer ali, o filme troca a direção pra um filme de terror tradicional. A fotografia fica mais sombria, a câmera deixa de ser um personagem e deixa de ser uma câmera de mão também. É muito bom que isso serve dois propósitos na trama. O primeiro é mostrar algo que realmente está acontecendo ali, mas sob essa ótica de filme de terror, como se fosse o filme de terror que o Leslie está criando. Mas também acontece quando eles estão planejando uma cena que vai acontecer ainda. Enquanto eles estão falando sobre a cena, sobre o que vai acontecer, uma versão dela passa
passa pra gente ver ali o que eles estão planejando. Mas aí o filme tem alguns momentos criativos com isso, porque conforme os personagens vão mudando o plano, a cena que a gente tá vendo pausa, fica parada, depois ela volta, depois ela acontece de novo de outro jeito. Então isso é legal, é um jeito de brincar com a forma do filme também. E a real é que esse filme todo só funciona porque o Leslie Vernon é um personagem muito bom e o ator que faz ele, o Nathan Basil, tá mandando muito bem no filme. É engraçado que esse documentário apresenta a lenda do Leslie Vernon primeiro. A história do menino que matou os pais, foi linchado pela cidade e jogado de uma cachoeira onde ele supostamente morreu afogado. A apresentadora do documentário, que é a protagonista do filme, né, uma garota chamada Taylor, vai lá bater na porta pra chamar o Leslie Vernon no começo pra entrevistar ele, e ele demora pra atender, tem um suspense ali, você acha que vai aparecer um cara muito mal encarado, um estereótipo de vilão de filme slasher. Mas aí ele aparece lá e ele é um cara normal, um carismático, super amigável, feliz de estar ali conversando com a galera. Toda a grande sacada desse roteiro é subverter o vilão do filme slasher, que o Leslie Vernon tá lá o tempo todo falando abertamente sobre os métodos dele. Ele trata o cargo de assassino slasher como se fosse uma profissão mesmo. Então ele treina luta, ele malha pra ele ter um físico bom pra conseguir correr atrás dos jovens. Ele estuda anatomia e mágica pra conseguir fazer uns truques que os assassinos de slasher geralmente fazem. Ele medita pra conseguir controlar as funções do próprio corpo e entrar num estado de quase morte, pra galera achar que ele tá morto e parar de bater nele, né, como acontece nos filmes slasher. E tem uma boa parte do filme que é ele explicando como que ele faz a escolha da vítima também, que ele tem que descobrir essa garota virgem pra ser a garota sobrevivente dele. Mas eu acho também que no meio disso acaba tendo algumas piadas meio óbvias. Então o Leslie Vernon vai lá e começa a falar do dilema do assassino, que tem que correr atrás dos jovens e alcançar eles, mas ao mesmo tempo tem que parecer que tá andando. Quando ele faz essa piada que a gente já viu várias vezes, parece que o filme tá chutando um pouco um cachorro morto também, ou só repetindo piada que já foi feita. Mas apesar desses momentos, o filme é muito original, principalmente nessa mitologia que ele cria, que ele tenta colocar uma lógica de mundo real em filmes de slasher sobrenatural. E ele consegue encaixar muito filme slasher famoso nessa mitologia dele. O filme começa com a personagem narrando os eventos que aconteceram em Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo e Halloween, como se eles fossem massacres reais, e o filme tenta tirar um pouco do elemento sobrenatural dessas tramas conforme você vai conhecendo a história do Leslie Vernon. A gente descobre na metade do filme que o Leslie Vernon que se apresenta pra gente, na verdade, não é o garoto da cachoeira. Ele é um psicopata que tá se inspirando nessa lenda pra fazer o massacre dele. E o filme deixa implícito que é isso que acontece com esses outros assassinos slasher. O Jason morreu no lago quando criança, o Fred foi queimado vivo, mas aí alguns psicopatas que são no ramo de assassinos slasher aproveitam dessas lendas urbanas, desse medo que tem nessas cidades pequenas, pra criar a persona do assassino místico ali e atacar os jovens que estão no lugar. E eu acho muito bom que o Leslie e o mentor dele no filme, eles mencionam esses grandes nomes do slasher por apelido. Então não é Michael Myers e Jason Voorhees. Eles falam, o Mike, o Jay, porque eles são íntimos, todos eles da profissão se conhecem ali, é uma coisa. Eu acho isso tudo muito bom, assim, muito criativo. Aliás, tem esse personagem do mentor dele também, né, que é um assassino de slasher aposentado chamado Eugene, que é interpretado pelo Scott Wilson, que fez Walking Dead. Pelo que eu li na internet, o personagem dele originalmente era pra ser o Billy Lanez, do Black Christmas, o slasher de 1974, que foi um dos pioneiros do gênero. Eles teriam referências diretas pra mostrar que é ele, mas acabou que eles preferiram deixar ele sem ser um assassino específico e fizeram um personagem como se ele fosse vários assassinos dos anos 60 e 70 no cinema. Ele fala que na época que ele trabalhava era muito mais sobre quantos ataques diferentes você conseguia fazer, e que depois, nos anos 80, chegaram esses caras tipo os Freds e os Jasons, que inovaram o ramo porque eles tomaram uma persona e começaram a matar várias vezes no mesmo lugar com intervalos de tempo. O que é um comentário não muito sutil sobre a situação do filme slasher, né? Que as franquias se popularizaram nos anos 80 e todos esses grandes nomes, Fred Krueger e Jason Voorhees, viraram as estrelas da franquia, né? Que a galera passou a ver pelo assassino e não pelos protagonistas. E eu gosto dessa dinâmica do mentor pra assassino slasher, porque tem algumas cenas que é ele e o Leslie Vernon discutindo qual seria a próxima vítima ideal, como seria mais impactante dele fazer isso, quem que ele tem que matar. E eu gosto também que esse é um filme que tem muita referência a outros filmes de terror, mas não é nada muito óbvio, não é um roteiro que fica empurrando referência desnecessária na gente o filme todo. Uma boa parte das referências dele, na real, é até meio difícil de perceber, já que é muita coisa ali que tá só no visual do filme e também no nome dos personagens. No começo do filme, quando a personagem tá falando de Springwood e Rua Elm, aparece a casa clássica dos filmes da Hora do Pesadelo e tem uma ponta do Kane Hodder, o ator clássico que interpreta o Jason, entrando na casa. A configuração dos lamentos do Hellraiser aparece em uma mesinha na casa
casa lá do mentor slasher. As meninas pulando corda dos filmes do Hora do Pesadelo aparecem na calçada quando Leslie Vernon tá falando sobre procurar uma vítima em potencial. E uma das cenas que a protagonista grava na introdução falando pro documentário acontece na frente do Rabbit in Red, um bar que é mencionado no primeiro filme do Halloween, lá naquela caixa de fósforo que o Michael Myers rouba da Marion, a enfermeira. Além de todas as referências com o nome de personagem que eu disse, né? Tem uma personagem chamada Jamie e outra personagem com o sobrenome Curtis, que é uma referência a Jamie Lee Curtis, a Laurie Strode do Halloween. O nome real do Leslie Vernon é Leslie Mancuso, que é uma referência ao produtor Frank Mancuso, da franquia do Sexta-feira 13. E o Leslie Vernon tem duas tartarugas no começo do filme que ele apresenta como Church e Zoe, que é o nome dos animais zumbis da franquia do Cemitério Maldito. A bibliotecária que aparece em uma cena só, que é uma professora enredo dessa trama que o Leslie Vernon tá construindo ali, ela se chama Senhora Collingwood e é uma referência à família do Aniversário Macabro, o primeiro filme do Wes Craven. E aliás, ela é interpretada pela Zelda Rubinstein, que tá basicamente replicando a voz e a atuação que ela fez no Poltergeist de 82. Quando ela faz a especialista no sobrenatural que explica parte da trama. Ela tá aqui de novo explicando parte da trama. O que ela faz de um jeito bem teatral ali, né? Que parece que ela tá querendo até pôr medo na garota. Isso é uma outra sacada boa desse roteiro, que é como Leslie Vernon tá fabricando essa história para criar uma conexão com a garota que ele tá perseguindo. Nesse filme, para construir essa narrativa de vingança sobrenatural, o Leslie Vernon faz uma montagem no Photoshop e fabrica uma notícia, implanta ela na biblioteca para Final Girl encontrar e ela achar que ela é a irmã perdida do Leslie Vernon. O que talvez seja realmente uma pontada muito grande no Halloween 2, né? O Michael Myers preparou aquilo tudo para fazer a Laurie Strode acreditar que ela é a irmã dele, mesmo isso não fazendo sentido nenhum. E uma referência bem óbvia ao Halloween também é o personagem do Robert Englund, porque é claro que o ator que interpreta Fred Krueger também tem um papel nesse filme. Ele faz o Dr. Halloran, o psiquiatra do Leslie Vernon que tá indo atrás dele. Ele é referenciado no filme como um Ahab, que é o personagem que tem uma cruzada, uma vingança pessoal contra o assassino do slasher. No caso, ele é uma referência dupla aqui. Ele é uma referência ao Dick Halloran do Iluminado, que eu acho que cumpre esse propósito também de ser o especialista da trama que chega no final só pra morrer. Que é mais ou menos o que o Robert Englund faz nesse filme. Ele tá o filme inteiro falando como ele tem que caçar o Leslie Vernon, quando ele finalmente encontra o Leslie Vernon no final, ele é esfaqueado. Ele sobrevive ao filme, pelo menos. Mas a referência maior aqui é ao Dr. Loomis do Halloween, obviamente. Porque todo o visual, o figurino, até a atuação do Robert Englund aqui, tá lá pra fazer o Dr. Loomis do Donald Pleasence. E é legal que o filme acaba traçando esse paralelo também entre o personagem do Robert Englund e do Dr. Loomis, adaptando o personagem para esse modelo de slasher que ele tá inventando. Porque durante todo o filme do Halloween, o Dr. Loomis tá falando como o Michael Myers é a maldade encarnada, é uma força sobrenatural do mal. A última frase do filme é ele falando pra Laurie que o Michael Myers é de fato o bicho-papão, né? Mas o por trás da máscara, ele fica o tempo todo desmistificando o assassino slasher, falando como é só uns caras muito bem preparados ali, né? Uma coisa mais humana. E ele termina com uma frase parecida com a do Halloween, só que ao contrário, é o Robert Englund virando pra protagonista falando: não tenha medo, ele é só um homem. Eu gosto do visual do filme, eu gosto dessa transição que ele faz das imagens mais chapadas, found footage de documentário, com as cenas elaboradas de filme de terror. E eu gosto também da direção de arte aqui, desse cenário bem tradicional de slasher que eles constroem. O ato final do filme é na casa original onde morava o Leslie Vernon. E todo ano tem um grupo de jovens que se desafia a entrar no lugar para passar a noite. E nesse ano o Leslie Vernon vai atacar. Claro que o próprio Leslie Vernon tem um visual bem característico, com essa máscara bem única e bizarra dele. É uma coisa simples, mas que tem um visual meio amedrontador ali. E tem uma parada muito legal aqui na atuação do Nathan Basil, porque ele o filme todo é esse cara carismático, fala bastante e tudo mais. Mas quando ele coloca a máscara, ele muda completamente de personalidade. Ele vira o assassino frio de filme slasher, ameaçador do jeito que é. Tem uma cena que eventualmente ele mata um dos dois câmeras da equipe. E o cara arranca a máscara dele antes dele ser assassinado. E nisso a gente não vê mais um traço de expressão do Leslie Vernon que a gente acompanhou até então no filme. E o ato final do filme é isso, é essa trama do slasher que ele estava preparando acontecendo. E o filme prepara vários elementos. Eles passam por todo o plano do Leslie Vernon, ele explica o que ele vai fazer em cada momento para atrair os personagens e tirarem eles do grupo grande, para ele poder matar cada um separado. E
mostra todos os clichês de filme slasher que ele tá preparando ali, os corpos que ele vai posicionar para assustar os jovens e não deixar eles entrarem em certos cômodos, as lanternas da casa que ele colocou umas pilhas esgotadas dentro, as janelas que ele prega para ficarem fechadas e os personagens não conseguirem fugir por elas, até umas armadilhas que ele coloca pra galera cair, ou então as armas que tem disponíveis para os jovens usarem que estão todas sabotadas para quebrar depois de um golpe só, como geralmente acontece em filmes slasher. Mas ao mesmo tempo que tudo é preparado meticulosamente, também tem uma grande reviravolta na trama, que a Taylor, que apresenta o documentário, quando ela vê as mortes começando, ela tem uma virada de personagem, ela decide que é errado deixar o Leslie matar os jovens e ela e a equipe tentam interferir no filme slasher. Eles tentam usar o conhecimento deles do plano do Leslie para salvar os jovens, mas eles logo percebem que o Leslie na verdade já tinha contado com isso e que tinha planejado para lidar com eles também. No final, a Final Girl de verdade não era nem a garota que eles estavam perseguindo, e sim a Taylor. Que é uma reviravolta legal, faz sentido, mas que assim, eu saquei ela muito rápido no filme, porque ela é preparada bem mais como uma Final Girl tradicional do que a que eles estavam perseguindo. Ela tem o figurino de uma Final Girl, e tem umas cenas que dão esse destaque pra personalidade dela. Tem a cena que o Herschel do Walking Dead oferece uma cerveja pra ela, e ela recusa, e isso é uma atitude bem Final Girl. O que eu achei bizarro é que os próprios personagens do filme demoram bastante pra perceber isso. Depois que eles percebem que o plano já estava contando com eles estarem lá, eles continuam algum tempo pensando que a garota que é perseguida ali ainda é a Final Girl, mesmo ficando bem claro que ela não é virgem, porque eles pegam ela transando lá no meio do ato. E acho que tem esse problema no final do filme também, que pra personagens de um filme slasher autoconsciente, que já viram o cara armando todo o filme slasher, eles tomam umas decisões bem burras, né? Mas eu gosto dos personagens da equipe de filmagem, eu acho que eles fazem uma diferença no final, porque o filme fica muito mais autoconsciente. O resto dos personagens, ou seja, o grupo de jovens que está sendo assassinado ali, são estereótipos bem descarados de filme slasher. Eles quase nem são personagens, né? Eles estão ali só pra morrer mesmo e pra fazer umas piadas. Os dois caras que fazem o estereótipo do maconheiro são muito engraçados, apesar deles não fazerem nada no filme. Mas acho que o mais engraçado é a Final Girl falsa mesmo. Que ela imediatamente tenta fugir pela janela, cai no segundo andar e morre, do nada. Ela nem é muito relevante pra trama no fim das contas. E todos esses aspectos da trama são bem preparados ao longo do filme, incluindo a morte do Leslie no final. Eu fiquei até um pouco decepcionado que o ato final do filme não acontece na cachoeira, que eles mencionam tanto ao longo do filme, que o Leslie foi jogado da cachoeira. Eu achei que eles fossem acabar lá. Me parece um desperdício de um cenário que seria bem legal pra fazer um final maneiro pro filme. Mas enquanto o Leslie tá apresentando a casa dele pros personagens, tem essa cena bem deslocada na metade do filme, que ele começa a falar sobre o espremedor de maçã que ele tem e fala, talvez isso seja útil depois. E é exatamente nesse espremedor de maçã que a protagonista mata ele no final e depois joga fogo no corpo dele. Só que é claro que o filme termina com o corpo dele acordando de novo no necrotério. O que podia até ser sobrenatural demais pra um filme desses que é baseado na realidade quase o tempo todo, mas o pior é que dá pra ver como o Leslie pode ter armado isso também pra não ter sido letal pra ele, já que ele claramente estava mexendo no espremedor antes, ele sabia que ia ser usado pra alguma coisa e ele tinha sabotado as outras armas da casa, e antes do ato final ele faz questão de mencionar que ele passou uma pomada anti-queimadura no corpo. Eu não sei qual pomada que ia proteger contra esse tipo de fogo, mas, se ele disse, né? Eu acho que o maior problema desse filme pra mim é que ele faz muita homenagem a filmes slasher dos anos 80, mas o principal do filme slasher, todo mundo sabe, são as cenas de morte e os efeitos. E isso não tem muito aqui. A maioria das cenas de morte acontece fora do enquadramento, a gente escuta mais do que vê as coisas acontecendo. Às vezes eles tiram um bom proveito disso, tipo o primeiro casal que o Leslie mata, que a gente fica vendo só a reação da protagonista, que é uma cena efetiva por causa disso. Mas depois que acaba a estética do documentário e que vira um filme slasher na moral, só tem uma cena de morte memorável, que é quando ele arranca o coração do maluco com uma enxada e coloca na mão dele. Acho que faltou uma cena de morte icônica ali do Leslie Vernon, porque ele já tem o visual, ele já tem a arma característica dele, aquela foice pequena que ele usa, mas faltou uma cena de morte grandiosa pra ele chamar de dele. Enfim, no geral, Por Trás da Máscara é um filme slasher muito esperto e que aproveita bastante essa coisa do metafilme. Eu não sei se eu já fiz essa piada aqui no canal, mas geralmente eu falo que deve ser engraçado ver um filme slasher pelo lado do assassino, porque deve ser muito trampo pra ele conseguir fazer tudo que ele tem que fazer para emboscar a galera, tudo que ele tem que preparar ali. E esse é um filme que foi praticamente um filme inteiro construído com essa premissa. Então pra mim funcionou muito bem, era exatamente o tipo de coisa que eu queria ver, eu achei bem engraçado. E, mais importante, um filme bem único. Eu acho que não tem nenhum filme slasher que seja parecido com o Leslie Vernon. E a categoria que eu coloco ele no final é muito bom.